A gente muda um pouco de assunto agora para falar do julgamento do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Hoje foi retomado o testemunho de Michael Cohen, ex-advogado de Trump. E quem atualiza essas informações para a gente é o Eliseu Caetano, que conta tudo direto de Washington. Eliseu, muito boa tarde para você. Oi, Renata, muito boa tarde para você e para todos que nos acompanham na programação da Record News. Estava checando o horário porque daqui a pouquinho, viu, está previsto para ser encerrado o dia lá em Nova York no julgamento do ex-presidente Donald Trump. Mais uma vez, Michael Cohen segue sendo ouvido. O ex-advogado de Donald Trump, ex-fiel escudeiro e ex-também executivo da Trump Corporation, segue sendo ouvido pelos promotores e hoje foi o dia dele ser indagado pelo advogado de defesa de Donald Trump, o Todd Blanche. Ele foi interrogado hoje durante todo o dia pela defesa, que tenta desacreditar, de acordo com as informações que vêm lá do tribunal, a principal testemunha de acusação sobre este suposto crime de pagamento de suborno do ex-presidente. Em tentativas acaloradas, ainda de acordo com os bastidores que vêm lá do tribunal do júri, o ex-advogado e ex-faz-tudo de Donald Trump foi pressionado sobre as suas opiniões consideradas mutáveis pela defesa sobre Trump e também sobre a questão do dinheiro que ele ganhou comentando sobre o caso. Ao longo dos 2 dias, tanto ontem quanto hoje, Cohen detalhou o esquema de pagamento de suborno envolvendo a ex-atriz de filmes adultos Stormy Daniels. Antes da eleição de 2016, ela teria recebido algo em torno de $130 mil para se manter quieta e não falar sobre o possível caso amoroso que ela tinha com o então presidente. Stormy Daniels segue dizendo que tinha um caso com Donald Trump, que nega essa informação. Aliás, o ex-advogado, melhor dizendo, de Donald Trump, Michael Cohen, no tribunal, confirmou ontem essas acusações feitas por Stormy Daniels de que ela era amante de Donald Trump. Michael Cohen, como ex-advogado e fiel escudeiro, confirmou também que Donald Trump não só era amante de Stormy Daniels, como sabia de todo o esquema de dinheiro que era enviado por ele para o pagamento da ex-atriz de filmes adultos e também para o pagamento de jornalistas que, segundo o então advogado de Donald Trump, receberiam dinheiro para ficar calado sobre os casos negativos envolvendo o então candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, e para que falassem mal de seus principais oponentes. O testemunho de Cohen, de acordo com as informações que vêm de lá, conecta então com as acusações feitas por Stormy Daniels e também pela acusação da promotoria, que alega que Trump quebrou a lei ao falsificar registros comerciais para reembolsar o então advogado e tentar ocultar esses pagamentos. Trump, mais uma vez, se declarou inocente e nega ter feito esses pagamentos e também ter tido um caso com Daniels. Enquanto isso, em um tribunal de apelações lá em Nova York, mais uma tentativa de Donald Trump aconteceu nesta terça-feira de tentar aí anular a chamada ordem do silêncio contra ele. Neste caso, para quem não tem acompanhado, Donald Trump já foi multado em mais de $20 mil pelo juiz responsável pelo caso, Juan Merchan, por ter utilizado as suas redes sociais para falar com os seus seguidores sobre tudo que estaria acontecendo lá dentro do tribunal, para levar para o público os bastidores desse julgamento, que era previsto para terminar com até 8 semanas, mas que, de acordo com o próprio juiz, deve terminar com entre 5 até 6 semanas no máximo. É a expectativa. Donald Trump havia essa ordem do silêncio do juiz Juan Merchan, ele não obedeceu, foi multado e agora, sob o risco de ser preso, ele não tem mais utilizado as suas redes sociais para contar aí os detalhes, do que está acontecendo lá dentro do tribunal, porque ele pode sair preso e não mais apenas pagar a multa de $1.000 por post feito sobre o caso que está sendo decidido lá no tribunal do júri. Esse caso segue sendo acompanhado, Renata, pelas equipes de televisões e de jornais do mundo inteiro. Chama a atenção o fato de um ex-presidente,
pela primeira vez na história do país, estar sendo julgado criminalmente, e isso enquanto concorre novamente à eleição à presidência dos Estados Unidos. Como a gente tem acompanhado aqui na programação da Record News, as eleições americanas vão acontecer agora no próximo dia 5 de novembro aqui nos Estados Unidos. Donald Trump está no páreo mais uma vez, reeditando aquilo que aconteceu em 2020. O principal embate vai ser mesmo entre ele e o atual comandante dos Estados Unidos, Joe Biden. Aliás, Donald Trump lidera com folga todas as pesquisas de opiniões, de intenções de votos aqui no país. Isso faz com que Joe Biden também corra contra o tempo e tente fazer visitas a mais estados possíveis durante os finais de semana, que é quando ele tem folga, né, da presidência atual e consegue visitar os estados. Enquanto isso, Donald Trump segue preso, entre aspas, lá em Nova York, né? Ele não consegue deixar Manhattan porque esse julgamento acontece de segunda a sexta, com folga apenas às quartas-feiras, e aí por causa disso ele não está conseguindo dar continuidade à sua campanha eleitoral, porque ele tem que estar no tribunal presencialmente, mas ele tem trazido a campanha para si e através das redes dele a gente tem acompanhado isso também bem de pertinho. Nós do jornalismo da Record News vamos seguir acompanhando tanto o julgamento de Donald Trump lá em Nova York, quanto também as eleições americanas de 2024 aqui na Record News. Eu volto com você no estúdio, Renata. Eliseu, muito obrigada, viu, pelas informações. Um bom trabalho, uma ótima tarde para você aí.